Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O país que vai às urnas parece cansado. 3 meses depois, os eleitores portugueses estão de novo confrontados com a necessidade de eleger os seus representantes. Em março, fizeram-no para a Assembleia da República, agora para o Parlamento Europeu. Antes e pelo meio, elegeram as Assembleias Legislativas Regionais dos Açores e da Madeira. Com tantos candidatos, tantas promessas, tantos programas e tantas campanhas em tão curto espaço de tempo, sobra uma certa sensação de cansaço. As eleições que tanto entusiasmam políticos e jornalistas parecem ser aos olhos dos cidadãos um dever a ser usado com parcimónia. O primeiro sinal desta aparente indiferença está no resultado das sondagens. Não tanto pelos números que apontam para a abstenção, mais pelo congelamento do resultado eleitoral das legislativas. PS e AD parecem nem atar nem desatar o ombro a ombro de 10 de março. O PAN, o Bloco e o PCP continuam a lutar por manter a sua representação no Parlamento Europeu. A Iniciativa Liberal e o Livre parecem ser capazes de resistir. A grande incógnita continua a ser o Chega. Serão as suas ambiguidades europeias penalizadas? Ou isso pouco conta para o seu eleitorado potencial? Na semana que hoje se inicia, os partidos arriscam tudo. Os seus candidatos também. O seu maior problema é conseguirem dizer que existem, que estão ali para disputar uma eleição importante, que as suas propostas europeias contam para as vidas dos portugueses. Como não vai ser fácil, é normal que gritem mais e se recentrem na política interna. Afinal, o que nos espera até sexta-feira à noite? Para nos falar sobre esta reta final das europeias, convidamos a economista, analista política e colunista do Público, Maria João Marques. Hoje é segunda-feira, dia 3 de maio de 2024, e este é o P24. Olá Maria João, obrigado por vir ao P24. Como é que tem visto o desenrolar desta campanha para as eleições europeias? Acha que está a ser mobilizadora e esclarecedora para os cidadãos? Bom dia. Não de todo. Aliás, tem sido uma campanha bastante sensaborona, parece-me a mim. Mobilizadora as eleições europeias, se calhar até pela segurança que a União Europeia nos dá de algo que é estável e fiável, e portanto pode ser um caso de sucesso. Nunca são muito empolgantes, não é? Nunca penso que estamos aqui a ver que são decisões de mudança de vida que se fazem, apesar de serem. E, além disso, o tempo das eleições, em junho, no meio dos nossos feriados, é sempre bastante desmobilizador. Além disso, parece-me a mim que os maiores partidos, portanto, PSD, PS e agora também já o Chega, têm bastante maus candidatos os três, não é? Eu julgo que, aliás, os melhores candidatos até agora foram os dos partidos mais pequenos. Penso que Catarina Martins tem estado muito bem, João Oliveira também, apesar de serem bastante ambos eurocéticos e têm feito críticas muito grandes à União Europeia, ao euro, portanto são candidatos bons, mas anti-União Europeia. E Coutinho de Figueiredo, penso que também tem sido um muito bom candidato. Portanto, estes candidatos têm sido os que mais têm destacado, mas em termos de grandes partidos, e sobretudo PS, PSD, eu penso que são candidatos que não entusiasmam absolutamente ninguém, não é? Isso explicará, de alguma forma, a aparente cristalização da votação e do PS e da AD, isto comparativamente, portanto, às eleições legislativas. Isso explicará o ombro a ombro que permanece nas sondagens entre os dois principais partidos? Bom, as sondagens agora é obrigatório desconfiar delas, não é? Em qualquer eleição, e têm sido muito pouco fiáveis, como nós sabemos já há algum tempo. Mas também tem havido sondagens díspares para as europeias. A SIC teve uma sondagem que dava uma grande vitória largamente ao PS, não é? Mas a RTP e o Público davam um empate ao PSD e ao PS, praticamente. Uma dava um acima, outra dava outra. Portanto, não se sabe exatamente quais são as sondagens que vão estar mais perto da realidade. Mas sim, eu penso que ainda que estas que dão um empate, porventura, estão mais perto da realidade, ou na altura em que foram feitas, estavam mais perto da realidade do eleitorado atual do que uma que dá uma grande vitória ao PS. Até porque o governo agora tem estado
a começar a governar, não é? E começa a governar de uma maneira, como os governos sempre fazem à altura de campanha eleitoral, bastante eleitoralista, apresentando medidas, o plano para o SNS, o acordo com alguns sindicatos dos professores para a recuperação do tempo de serviço dos professores, as tentativas de ultrapassar os problemas com as forças de segurança, com a PSP e a GNR por causa do subsídio de demissão. Portanto, há aqui uma série os programas para os jovens que são muito importantes, não é? Portanto, tem apresentado aqui algumas coisas para adoçar os eleitores e os levarem, porventura, a votar no governo, a dar um voto de confiança ao governo, porque o candidato da AD não é exatamente também galvanizador. Mas portanto, isso pode querer também dizer, Mário João, desculpa, pode querer dizer que esses anúncios não produziram os resultados que supostamente podiam ter. Portanto, são resultados, como a Mário João disse, simpáticos para os eleitores, têm um certo pendor eleitoralista, mas se o governo estava à espera que isso refletisse nas sondagens, até agora, portanto, isso não está a acontecer. As sondagens também são anteriores a algumas destas coisas, não é? Bom, ainda não houve de todo a concretização destas medidas. Houve anúncios de medidas, vamos ver se são concretizadas e se têm sucesso, não é? Portanto, a única coisa que o governo fez foi apresentar, digamos, o plano de intenções, o que queremos fazer é isto, estamos a começar a concretizar, mas pronto. Já o PS, eu penso que o PS, como todos os partidos na oposição e sobretudo em Portugal, em que tendencialmente, a não ser que haja muito cansaço, como aconteceu em março, não é? Ao fim de 8 anos de PS, ou uma crise, como aconteceu com José Sócrates, eu penso que é um eleitorado tendencialmente conservador e tende a perpetuar o partido que está no poder. Portanto, o PS também, com justiça ou sem ela, sofre disso agora. Além disso, Marta Temido também é uma ministra que esteve durante a pandemia e, portanto, tem bastante notoriedade, mas também é ministra do SNS e do SNS falhado, não é? E, portanto, tem também um grande lastro. E, além disso, é também a ministra que, em março, há menos de 3 meses, foi eleita para a Assembleia da República, agora vai largar o mandato que aceitou e, além de se candidatar e ir ser eleita para o Parlamento Europeu, diz que, se calhar, não cumpre o mandato e por poder aceitar uma candidatura autárquica. Portanto, isto é tudo assim um bocadinho exótico também nestas eleições e eu penso que também por via dos candidatos, tanto do PS como do PSD, as eleições, os resultados e as votações nestes partidos podem não ser não refletir assim tanto qual é o estado real ou o voto que fariam em legislativas. Por exemplo, penso que Coutinho de Figueiredo, porque Sebastião Bugalho é muito fraco, Coutinho de Figueiredo vai ter imensos votos que não teria, que aí ele não teria em legislativas, por exemplo. E, porventura, à esquerda também penso que pode acontecer o mesmo. As pessoas podem simpatizar com Francisco Paupério, que é ali um candidato solitário até no seu partido. Podem querer votar em Catarina Martins, que tem feito uma boa campanha. Portanto, pode haver muitos destes efeitos. Não há voto útil, não é? Portanto... Sim, isso pode beneficiar os pequenos partidos. Mas para todos os efeitos, portanto, evoluindo um pouco também àquilo que dizem as sondagens, os partidos como o PCP, o Bloco e, de alguma forma, também o PAN, estão ali no limiar de eleger ou não eleger um deputado. Quase, ou seja, estão, apesar do seu desempenho... Quase não existem, não é? Portanto, também é um risco para eles perderem, portanto, o pé numa representação política tão importante como no Parlamento Europeu. Aquilo que está em jogo para estes partidos é algo particularmente crucial. Eu penso que para todos os partidos estas eleições, julgo eu, que podem não ser muito representativas para nada, mas apesar de tudo para todos os partidos são bastante importantes, porque lá está, para os partidos de esquerda, e os partidos de esquerda na Madeira há poucos dias
perderam a representação no Parlamento Regional, tiveram francamente maus resultados em março e, portanto, os partidos de esquerda, Bloco e PCP, se agora têm mais uma derrota, de facto, parece que estão ali mesmo no estertor dos seus últimos anos, algo que nós dizíamos há muito tempo do PCP, não é? Mas no Bloco também começa a sentir-se um bocadinho isso, parece que o PS ocupa o seu espaço e estes partidos vão definhando. E, por outro lado, para o PS é muito importante ganhar estas eleições para ter aqui Pedro Nuno Santos ter aqui um fulgor e, eventualmente, sentir-se ainda mais tentado a provocar eleições antecipadas. Para o governo também é muito importante ganhar, porque é ali uma relegitimação de 10 de março e para mostrar que 10 de março não foi assim um resultado solitário e que o eleitorado está a votar para o PS. Penso que a IEL vai ter um bom resultado, portanto não está assim tão aflita. O Chega também, se não tiver um resultado tão expressivo como teve nas últimas eleições, aí sim também pode reforçar a ideia de que aquilo é um partido de André Ventura, que não é? E que não tem, que pouco mais tem apesar de ter 50 deputados atualmente, pouco mais tem, na verdade, do que André Ventura. E, portanto, são eleições importantes para todos os partidos, sendo que se calhar os eleitores não vão votar com essa importância toda. Olhando para aquilo que foram os debates, nomeadamente nas televisões, o risco que algumas pessoas adivinhavam de não se falar de assuntos europeus não foi concretizado, não se chegou lá. Pelo contrário, portanto, em muitos dos debates, aquilo que no essencial se discutiu, se debateu, foram precisamente temas europeus. A Maria João acha que esse debate teve a capacidade de levar o eleitorado português a perceber que aquilo que está em jogo não é uma eleição para uma realidade distante, que é uma coisa que tem muito a ver com o seu cotidiano, ou a comunicação dos partidos nos assuntos europeus não foi suficientemente competente ou capaz? Eu penso que estas eleições têm uma coisa diferente relativa à dimensão europeia e à importância que dão, por duas razões. Uma, porque tivemos uma pandemia, que já foi depois das últimas europeias, e a atuação conjunta europeia foi absolutamente decisiva, não só agora no PRR, como também para a questão das vacinas, portanto toda a gente percebeu que ficou a dever muito à existência desta União Europeia, da compra das vacinas, do investimento para a investigação e para a concretização das vacinas, portanto foi algo muito importante. E depois, outra questão, a guerra da Ucrânia. Que também a maioria do eleitorado tem noção de que esta guerra e a postura da Rússia e a posição militarista e imperialista da Rússia é uma ameaça à segurança europeia. E o ataque à Ucrânia não é só o ataque à Ucrânia, também é um ataque à NATO e é um ataque à União Europeia, porque a Ucrânia tinha já antes da invasão a pretensão de aderir à União Europeia. Portanto, há aqui estes dois temas que penso que deram uma relevância maior para o eleitorado. Agora, sinceramente, se os eleitores, o Pacto das Migrações, questões mais relacionadas, por exemplo, discutiu-se a questão de que direitos colocar na Carta de Direitos da União Europeia. Eu acho que isso é muito, muito irrelevante, sinceramente, nesses aspectos. Penso que têm mais noção de que o Parlamento Europeu tem importância, por exemplo, no próximo Presidente da Comissão Europeia, porque será a configuração do Parlamento que vai determinar quem é que será convidado ou não, quem é que os vários países acordam. Como é que vamos lidar também com esta questão da extrema-direita que, segundo tudo indica, vai crescer largamente nestas eleições, e depois há a questão de uma extrema-direita mais extrema, uma extrema-direita um bocadinho menos extrema, que Ursula von der Leyen
quer trabalhar com esta menos extrema e, porventura, normalizá-la. Portanto, há aqui uma série de questões. Agora, se isto é muito impactante e se tira ao sono a algum eleitor, duvido muito, sinceramente. Ainda está para provar. Maria João Marques, muito obrigado pela sua opinião, pelo seu esclarecimento. O texto In Memoriam Keith Richards foi publicado no nosso jornal na sexta-feira, mas a sua validade é intemporal. Nele, Miguel Esteves Cardoso fala sobre os vaticínios que determinaram a morte do lendário guitarrista dos Rolling Stones aos 40, 50, 60 anos e por aí fora. Porquê? Por causa dos seus consumos excessivos de drogas. Como Richards continua vivo aos 80 anos, Mac deixa-nos um delicioso e provocador segredo de uma vida longa, que é, escreve, saber exatamente ao milímetro uma só coisinha sobre a vida. Até quando é que se pode abusar das coisas que a encurtam? A ler no Público. O P24 regressa amanhã. Tenha um bom início de semana. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Ruben Martins. O Público fica no ouvido.